Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 3. E eu vou abrir o iPad. João capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 14, ou a 15. De 1 a 15. Nós não temos pressa. Nossa caminhada é uma caminhada sem muita pressa. Nós precisamos fazer um passeio, caminhar numa floresta. Você encontra uma cachoeira, você para, você vê uma borboleta, você para, você vê um ninho de passarinho, você para, você vê umas flores. É assim que a gente deve ler a Bíblia. Parando, indo, vindo, caminhando. Porque nós não somos edificados pelas palavras dos homens. Nós somos edificados pela palavra de Deus. É uma diferença. A palavra do homem é um veículo de comunicação. A palavra de Deus é um instrumento de operação. Olha aqui, guarde bem isso. A palavra do homem é um veículo de comunicação. A palavra de Deus é um instrumento de operação. Deixa eu explicar isso mais rapidinho para a gente. Eu tenho um amigo que morreu já. Um grande homem de Deus. Ele traduziu um dos melhores livros, Tudo para Ele, um dos livros extraordinários, de Oswald Chambers. Ele foi um homem precioso aqui no Brasil. E um dia ele tinha um filho que tinha cleptomania. E ele tentou muitas vezes instruir aquele filho. E falava sobre a maneira que ele furtava as coisas dentro de casa. Ele instruía, ensinava e não funcionava. Um dia ele estava sentado com o filho e ele abriu a Bíblia nos 10 mandamentos. E chegam lá num mandamento que diz assim: não furtarás. Ele leu o texto. Filho, a palavra de Deus diz: não furtarás. O menino entrou numa crise de choro. Qual é a diferença de dizer não furtarás você e dizer não furtarás Deus? Toda. Um você sustenta o não furtarás, o outro quem sustenta é Deus. Deus disse não furtarás. Ele disse: naquele dia meu filho foi completamente curado da cleptomania. É a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Repita a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Não declare a palavra de Deus. Qual é a diferença de confessar e declarar? Declarar é isto aqui, ó. Você levantar pelos fundilhos das calças. Você tentar sustentar a palavra de Deus. Confessar é você se apoiar na palavra de Deus e se pendurar nela. É ela que vai lhe sustentar. Vamos lá, então. João capítulo 3, verso 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo,
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como eu crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pai, reconhecemos que só o Senhor, pelo Teu Espírito, pode abrir os olhos do nosso entendimento para compreendermos ou recebermos a Tua palavra. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo. Edifica a Tua igreja. Salva aqueles a quem Tu, pela Tua graça, tens designado para tal. E enche os nossos corações de alegria pela graça de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso 8, ele fala de um mover por causa de uma questão. Jesus diz no verso 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos ser nascido de novo. Nós já tratamos deste verbo, da sua forma passiva. Não é hoje que a gente vai tornar a mexer, mas para trás nós tocamos que essa forma infinitiva aqui está na voz passiva, no auristo passivo, ser nascido de novo. Não fique admirado de você ter essa importância, se você não for nascido do alto, se você não for nascido de cima, se você não for nascido de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não é se você pertence a uma igreja, se você é obediente. Nós vimos aqui o Robson e a Silvana falando que eles estão há 40 anos na igreja. O fato de estar 40 anos na igreja não nos garante salvação. Alguém disse que gato que nasce no forno não é bolo. E um sujeito que nasce na igreja não significa que ele é uma nova criatura. Mas aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, por revelação do Espírito Santo, esta pessoa é uma nova criatura verdadeiramente. E Jesus diz aqui no verso 8, o vento sopra. Onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Não são os argumentos, não é a mensagem do pregador, ainda que isso possa ser importante, que nós temos que levar a palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Aqui nessa igreja nós tivemos um caso de uma irmã que já está na glória, a irmã Benedita. Ela estava aqui há 17 anos e um dia, depois de uma pregação, ela veio dizer assim, pastor,
por que o senhor nunca pregou sobre o novo nascimento? E foi muito interessante, porque a gente pregava sempre sobre o assunto. Mas você vai ouvir que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nem sempre a pessoa escuta, mas há um dia que o Espírito Santo destranca a porta e a pessoa faz aquilo que o Padre Vieira chamou de clique, ou aquilo que a psicologia chama de insight, ou aquilo que você pode dizer que Arquimedes chamou de eureka. Eu não via isto. Pois é, mas agora estou vendo. Isto é revelação para nós. Quando o Espírito abre, a verdade é esta. Ninguém sabe como isso funciona. Então Nicodemos perguntou, como pode suceder isto? Você vai verificar que Nicodemos, por várias vezes, ele pergunta este como. Nós sempre devemos fazer perguntas para o texto. O que o texto quer dizer? Por que está falando? Quando isto aconteceu? Mas nós sempre temos esta ideia, como isto pode acontecer? E qual é a minha participação nisto? Como isto pode acontecer? Aí Jesus disse, tu és mestre, tu és um rabi, tu és um mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Tu és um professor de teologia, tu és um mestre que tem doutorado e não compreendes essas coisas? Eu vou dar um exemplo. Eta Linderman foi uma grande pesquisadora alemã da escola de Munique, biblicista, estudava interpretação, análises bíblicas, aposentou-se com 62 anos de idade, era professora da universidade, do curso de teologia, e um dia alguém, uma jovem da igreja, pregou o evangelho para ela. E Eta gritou, eita coisa boa. E creu. Ela morreu há uns 5 anos atrás, aos 92, 93 anos. Ela gastou 30 anos da sua vida como missionária lá nas ilhas da Indonésia. De lá ela escreveu alguns livros mostrando que a cabeça não entende o que o coração recebe. Vários anos na igreja, professora de Bíblia. Isso não significa nada. Ser pastor, ser diácono, ser presbítero, isso não significa nada. Eu fui pastor e não tinha o novo nascimento. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos. Nós quem? Quem é esse nós aqui? Jesus está falando. E aqui ele resolveu dar a sua verdadeira identidade, a Trindade, nós, o Pai, Ele e o Espírito Santo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não recebeis o nosso testemunho. Por quê?
Porque nós estamos com a mente voltada para a terceira dimensão e as coisas do aqui e agora. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí Jesus vai dizer uma coisa que ele diz que ninguém subiu ao céu. Você diz, não, mas já subiram. Pelo menos 2, possivelmente 3. Enoque, Elias, possivelmente Moisés. O corpo de Moisés nunca se achou. Eles já subiram, mas ninguém esteve na presença do Pai até agora. Ninguém esteve na intimidade. Ele disse, senão somente aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está aqui, está lá. Ele está na dependência do Pai. Assim como nós hoje estamos aqui, estamos lá, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está respondendo a Nicodemos o como. Este como é aqui, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Vamos para Números capítulo 21. Vamos, eu acho que começar no verso 6. Vamos ver se é o verso 6. Números 21. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho mais. Pode ir. Aqui está bom. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. É sempre assim. Eu vou dar um pouquinho de background aqui. Da saída do povo de Israel, de Gozem, o lugar onde eles estavam, por 400 anos, até a entrada do povo de Israel no Jordão, nós temos 42 paradas. O povo andava por um tempo e parava um pedaço. Andava e parava. Andava e parava. Cerca de 2 anos de viagem, eles andaram 32 paradas. São 42. Em 2 anos, eles andaram 32 paradas. E em 38 anos, eles andaram em 10 paradas. Em 2 anos eles fizeram... Quem é bom em matemática aí? Quantos por cento? 32 para 42, quanto é que dá aí? Quem é que é bom? Quanto por cento? 75% mais ou menos. Em 2 anos eles fizeram 75%. Em 38 anos eles fizeram 25%. O que foi que travou o povo? É que daquele dia em diante, em Cades Barneia, que é a 32ª parada, o povo queria espiar e ver com os seus olhos a terra que Deus havia prometido pela sua palavra. A gente não crê no que Deus diz. Nós não temos fé. Eles contrataram 12 espias para irem lá
examinar a terra, examinar as coisas. E quando aqueles espias voltaram, dos 12, 10 diziam que era impossível o povo conquistar a terra. Só 2 disseram: maior do que os gigantes que nós vimos lá é o nosso Deus. Mas os 10 só viram problemas. Os muros são altos, os homens são fortes, nós não podemos vencer, nós não temos capacidade. 2, só os únicos que entraram depois na terra, Josué e Caleb, viram que Deus era poderoso. A partir daí, o povo começa a rodear. E é isso que ele está dizendo. Rodearam a terra e se tornaram impacientes. Impaciência é o antônimo da fé. Quando você fica impaciente, é que você quer ter o controle do manche do avião. Você quer governar e não deixar Deus governar a sua vida. Você quer que a coisa aconteça do jeito. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha só a petulância dessa turma. Eles disseram: que história é essa que vocês fizeram nós sairmos do Egito? E nos trazer para um lugar que não tem pão. Mentira. Desde a segunda parada, que Deus mandava maná do céu. Mas sabe como é que eles chamaram o maná de Deus? Pão vil. Você sabe o que é a palavra vil? Sabe o que é a palavra vil? Nojento. Dona Maura, me conta uma coisa. A senhora me convida para eu almoçar ou jantar na sua casa. E eu chego na porta e digo: mas que jantar nojento. Olha, ela já deu a resposta: nunca mais me convida. Nunca mais eu volto. Foi isso que o povo de Deus fez com Deus, dizendo: o pão que ele nos dá é vil, é nojento. Tem o fastio deste pão nojento. Sabe que uma das piores coisas é satisfazer as pessoas. E quando elas ficam gordas, a Bíblia diz que elas ficam nédias. Elas dão um coice. Eu nunca vi cavalo velho, fraco, dar coice. Quem dá foice é cavalo gordo. É o sujeito que é prepotente e começa a bater. O povo de Israel estava assim. Aí o verso seguinte: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Preste bem atenção, que aquelas cobras não foram soltas pelo Butantã. Não foi, diz assim: o Senhor mandou. Por favor, leia a Bíblia com cuidado. O Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Hoje não precisa mandar serpentes, não. O povo morre com a própria língua que eles falam. Não precisa mandar serpentes para morder o calcanhar.
São as nossas próprias palavras que nos matam. No desânimo, na inconsequência. Eu gravei um programa aí do Café e Fé sobre a questão da língua. Quando você diz para o seu filho, esse menino é um idiota, você é um assassino do seu filho. Porque a minha Bíblia diz que o poder da língua pode ser matar ou dar vida. Veio o povo. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aqui nós temos um intercessor. O povo viu que eles tinham cometido um grande pecado, que foi dizer que a cozinha de Deus era nojenta, que o pão de Deus era vil, e eles pedem, não tem nem coragem de orar, pedem a Moisés que interceda. E Moisés intercedeu. E veja bem o verso 8. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Ô Maura, eu não vou mais na sua casa, né? Você viu que você me botou para fora, mas Deus não fez isto. Você sabe como é que ele fez? Ele diz o seguinte: Moisés, faz uma serpente de bronze. Faz uma serpente abrasadora, semelhante àquelas serpentes. Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Estou aqui andando e aí uma crotálica terríficus me pica. É a cascavel. Pá! Oi! O que eu devo fazer? Correr para o HU e tomar uma injeção soro antiofídico. Lá não. Lá tinha uma outra coisa. Ponha uma serpente na ponta de uma haste. A cidade de Maringá tem uma catedral que tem uma torre tão alta que a sombra dela chega aqui em Londrina. Isso é o que o maringaense diz, né? Ponha bem no meio aquela haste e pendura nela uma serpente de bronze, semelhante à serpente viva. Qual o valor terapêutico disso? Absolutamente, do ponto de vista químico, nenhum. Mas Deus não trabalha com o olho da terceira dimensão. Ele trabalha com as realidades espirituais. Ele estava ensinando ao povo uma outra realidade. Você vê que Moisés... Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Se alguém olhasse, sarava. Mas não é para perguntar, é para crer. Agora, nós vamos comparar este texto com o que já lemos lá em João capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos ler o 13, 14 e 15. João 3. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto,
importa que o filho do homem que desceu, seja levantado. Aqui ele diz, o modo é este, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ver agora a substituição. Vamos voltar lá para o capítulo 21, o último versículo que nós lemos, que eu não me lembro agora qual foi. Vamos lá. Números 21. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze sarava. O verbo aqui é substituído, olhar por crer. Por quê? Porque aqui era no plano físico, agora nós estamos no plano espiritual. No plano espiritual nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Vamos voltar agora. Nós vamos passar de passagem rapidinho por 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As nossas lutas nesse mundo são pequenas. São momentâneas tribulações que vai produzir um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por isso não preciso ver fisicamente, eu preciso ver espiritualmente. Eu preciso crer na palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1. Vamos olhar Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como é que se crê? Quando você recebe a palavra de Deus como palavra de Deus. Você recebe a palavra de Deus. Não tente querer provar, nem sentir, nem explicar. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Assim como Moisés foi levantado no deserto, levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado. E quando foi que ele foi levantado? Quando foi que ele foi levantado? Vamos para João capítulo 8, verso 28. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Só quando Jesus fosse levantado na cruz é que se veria quem ele é. Aqui tem um quando. Este quando é um advérbio de tempo.
quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis o eu sou. O eu sou é Jesus. Yahvé, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a salvação. O nome Jesus, não está o nome dele aqui, ó. O nome Jesus é composto de Gé. Esse Gé aqui é uma forma apocopada, a forma apócope de Jeová, Jeová. Quando você tem um nome José, qual é a apócope de José? Zé. Qual é a apócope de Roberto? Beto. Qual é a apócope de Jeová? Gé. E mais sus, salvação. Eu sou a salvação. Eu sou aquele que salvo você. Eu sou aquele que tira o peso das suas costas. Quando Moisés levantou a serpente, era para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado. Quando Jesus foi levantado na terra, na cruz, para que todo aquele que tivesse conhecimento dessa verdade fosse revelado pelo Espírito Santo, cresce que Jesus Cristo não veio fazer de você um católico, um protestante, um batista, um isto, um aquilo, mas veio fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia está mostrando, que é o novo nascimento. Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Mas não é só saber, é crer. É você experimentar de coração esta realidade espiritual. Jesus havia dito que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Você já nasceu uma vez, não nasceu? Mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque Jesus havia dito, não pode ver o reino de Deus, aquele que não nascer do alto. Eu não queria que você saísse hoje daqui sem esta verdade. Já estou terminando. Não basta você ser um douto, um conhecedor da doutrina. É preciso que você seja renascido de cima. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não adianta, ele não entende. Porque essas coisas, elas se discernem espiritualmente. O homem natural não busca Deus. Mas se você está buscando, pode ter toda a certeza que foi Deus que buscou você primeiro. Se você o está querendo, é porque Ele te quis antes. Se você
ainda que esteja trôpego e venha cair por aí, se você o quer, é porque Ele o quis. Nós não vamos nos delongar, porque eu acho que aqui é o suficiente. A pergunta é, você tem certeza do seu novo nascimento? Não me responda. Eu não vou estar sentado no trono diante de Deus. Não é a mim e nem a igreja que você deve responder isto. Mary Monson foi uma mulher que na China, missionária de muitos anos na China, foi atacado o navio dela quando ia da China para os Estados Unidos de férias. O navio foi atacado pelos boxers, pelos piratas, e ela viu a morte. E naquele dia, ela viu que ela não tinha certeza do novo nascimento. E ela clamou a Deus, porque é no dia da angústia que alguém clama e o Senhor o ouve. E naquele momento ela teve uma experiência e foi para os Estados Unidos, passou as férias e voltou para a China, e ela começou a pregar o Evangelho na China. E todos os dias na porta da igreja ela perguntava às pessoas: Márcia, você tem certeza do seu novo nascimento? Sim. No domingo seguinte ela vinha e: Márcio, você tem certeza do seu novo nascimento? Sim, eu tenho. Terceiro domingo ela chegava: Márcio, você tem certeza do seu novo nascimento? E aí o povo começou a fugir dela. Aquela mulher inoportuna, chata, com uma pergunta só. Foram chamar os seus missionários chefes e disseram: transfere ela de novo para os Estados Unidos. Ela está muito inoportuna. Mandaram ela de volta. E a junta de Richmond disse para ela não voltar mais para a China. Ela orou e o Senhor mandou ela de volta para a China. Aí por conta do Senhor. E ela chegou lá na China com as mesmas perguntas. Márcio, quando já viu a mulher, corriam. E aí foi Deus quebrantando um e outro. Você pode achar no sebo esse livro, Quando o Fogo Caiu. O Senhor trouxe um avivamento para a China, porque uma mulher que teve certeza do novo nascimento resolveu perguntar às pessoas: você tem certeza de que você nasceu de novo? Ou você tem só certeza de que você é um religioso? Essa é a pergunta que o Espírito Santo deixou no meu coração para você e para mim hoje. Você tem certeza de que você nasceu de novo? Que Ele mesmo nos revele a sua palavra. Só uma coisa para dizer assim: olha, quem nasceu de novo não persegue. Quem nasceu de novo não faz oposição. Quem nasceu de novo também não é covarde. Ele vai em frente pregando a única mensagem que pode salvar uma pessoa. E você pode ser um instrumento de Deus se essa experiência é sua. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina.
Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.